Escrever o primeiro livro é muito bom, mas melhor ainda é escrever o segundo. Eu queria falar um pouco a respeito desse livro, porque o primeiro a gente comete alguns erros, como eu já citei no vídeo anterior, e faz a gente pensar um pouco melhor e talvez até a coragem de escrever não fique muito evidente, dado aos erros que a gente comete. Mas logo que eu escrevi o primeiro, veio a ideia muito curiosa, bateu uma história na minha cabeça, que eu aproveitei esse momento que todos nós vivemos, uma pandemia que misturou uma série de sentimentos e dúvidas em todos nós, algumas com relação à própria doença, mesmo com tantas pessoas que perderam a vida, tantas pessoas sofrendo a ausência daqueles que foram, mas o uso da mentira, da política. Me lembro de uma frase de uma das músicas interpretada pelo Milton Nascimento, me parece até que também tem parte da autoria, que fala que a gente não pode aceitar qualquer sacanagem como uma coisa normal. E assim como eu, como todos nós, que um dia, meninos, nós já pensamos que querer mudar o mundo. E esse livro tem muito a ver com isso. Eu não quero dar um spoiler a respeito dele, mas eu vou dar uma luz a respeito do que se trata. Então, dentro dessas loucuras que aconteceram, de excesso de informação, falta de informação, muita desinformação, nós ficamos um pouco assim céticos, né? Em quem acreditar. E dentro do livro eu conto exatamente essa história. O povo está perdido. Acreditar em quê? Acreditar em quê? E as coisas foram se organizando, as vacinas foram chegando, o povo foi se imunizando e quase chegou à normalidade. Mas aconteceu uma catástrofe natural no livro, né? E por isso ele é uma ficção. E essa catástrofe foi uma reação de um fenômeno de ordem de radiação que fez com que todos os seres vivos, animais e humanos, perdessem a memória. Zero memória. Não sabiam ler, não sabiam emitir som, não sabiam quem eram, não sabia a que grupo pertencia. E a história começa daí. Reaprender tudo, com um detalhe, com toda essa tecnologia high-tech à disposição de pessoas que não sabiam, não tinham a menor condição de nem mesmo falar. E essa história se desenvolve a partir de um casal que toma a iniciativa de começar a aprender a falar, depois de aprender a falar, a se comunicar e depois ensinar. E as coisas foram acontecendo até que o mundo inteiro foi ajudado pelos dois brasileirinhos que começaram a desenvolver essa história. O livro é muito gostoso, a ideia é muito interessante e ele é uma ficção porque realmente é uma forma de se começar alguma coisa do zero e teoricamente isso poderia parecer impossível. E ele chama Boot porque é exatamente isso. É uma reinicialização do todo, onde não havia dogmas, paradigmas, líderes. Então começar tudo do zero. E tendo todas essas informações do mundo velho, através de bibliotecas, livros,
e noticiários, assim que eles começaram a aprender a ler, tinham todas essas informações à disposição. E atinaram de que, ao ler coisas de líderes tipo Hitler e outros monstros que nós conhecemos, tentaram fazer uma linha nova para evitar que isso viesse a contaminar o ser humano de novo. E essa história é muito romântica, muito engraçada, sabe? E que eu acho que todo mundo deveria conhecer. E quem sabe até se transformar num novo homem através de uma releitura do seu eu. Não deixe, se tiver oportunidade, leem. É um excelente presente. Não foi porque eu escrevi, não, porque é uma história muito diferente. O livro já está muito bom, corrigi muitos erros do começo, a encadernação ficou excelente. Alguns errinhos ainda passaram, mas pode-se contá-los. Muito bem, e era essa a dica que eu queria dar para agora. Um grande abraço e até a próxima.